Título 5. Dos crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. Capítulo 1. Dos crimes contra o sentimento religioso. O traje a culto, impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. 208. Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Pena, detenção de um mês a 1 ano ou multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3 sem prejuízo da correspondente à violência. Capítulo 2. Dos crimes contra o respeito aos mortos, impedimento ou perturbação de cerimônia funerária. 209. Impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3 sem prejuízo da correspondente à violência. Violação de sepultura. 210. Violar ou profanar sepultura ou urna funerária. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Destruição, subtração ou ocultação de cadáver. 211. Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Vilipêndio a cadáver. 212. Vilipendiar cadáver ou suas cinzas. Pena, detenção de 1 a 3 anos e multa. Título 6. Dos crimes contra a dignidade sexual. Capítulo 1. Dos crimes contra a liberdade sexual. Estupro. 213. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal, a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Pena, reclusão de 6 a 10 anos. Parágrafo 1º. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14 anos. Pena, reclusão de 8 a 12 anos. Parágrafo 2º. Se da conduta resulta morte. Pena, reclusão de 12 a 30 anos. 214. Violação 214 revogado. Violação sexual mediante fraude. 215. Ter conjunção carnal, praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude, outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Pena, reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. Importunação sexual. 215-A. Praticar contra alguém ou sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiro. Pena, reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave. 216, revogado. Assédio sexual. 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou antecedência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Pena, detenção de 1 a 2 anos. Parágrafo único vetado. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de 1/3, repetindo, a pena aumentada é até 1/3 se a vítima é menor de 18 anos. Capítulo 1A. Da exposição da intimidade sexual. Registro não autorizado da intimidade sexual. 216-B. Produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual libidinoso de caráter íntimo.